jornaleiro. O mundo acabará amanhã de manhã, talvez. Ei Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram me avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas, meu Deus. Alguém já lhe disse: ninguém pode comer. Ninguém! O quê? Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia te trago, Johnny? Prepare seu caminho, que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. O que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que televisão. Muito boa noite! Está começando mais um JuliCast aqui na Rádio Aliança. Sejam bem-vindos! Deus abençoe você que vem do serviço, que vai para o serviço, que está na rua, que está em casa, onde quer que você esteja. Que o Senhor possa estar junto com você neste instante. E começando já, fica aí ligado que hoje vem muito assunto bacana para a gente falar, tá? Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, boa noite, Efe, já tá aí, ó, rapidinho, ligadinha, viu só? Que legal. Eu vi que lá na Efe, essa semana tá rolando uma promoção do Dia dos Pais, ó, 20% de desconto, então aproveite, Efe Store, 20% de desconto. Deixa eu segurar aqui, ver se vocês conseguem ver. Olha ali o post, ó. Viu que bacana? Então aproveita e corre lá na Efe Store. Tem várias opções. Olha que legal esse tênis, gente. Antes tinha só para mulher, né? Agora tem masculino também, ó. Tem bastante coisa legal e ela postou hoje boné para os papais mais descolados. Então aproveitem e passa lá na Efe Store. Moda cristã, feminina, masculina também. Malha, já aí, ó, calçados, então tênis, botas femininas, tênis masculino também. Aproveite e passa lá, aproveita essa oportunidade, né? Esse mega desconto aí do Dia dos Pais. E deixa eu passar. Ah, mas tu não sabe onde é que é? Sim, eu não falei, né? Só se eu falar vocês vão saber. Deixa eu achar, é na rua Marcelino Ramos, número 1545. Olha aí, ó, e a Efe Store já tá aqui ligadinha com a gente. Rua Marcelino Ramos, número 1545, no bairro São Caetano. Ai, é muito longe para você? Chama ela no WhatsApp 549-9296-1970. Repetindo, 9296-1970. Então corre, aproveita, mega desconto aí do Dia dos Pais. Falando nisso, acho que eu vou ter que passar por lá, que ainda não comprei meu presente do Dia dos Pais. E daqui a pouco os velhos da Kombi também já aparecem por aí. Quero já deixar um abraço para os velhos da Kombi, pessoal do Grupo Sem Fronteiras também, combeiros, o pessoal que
anda de van aí pelo Brasil e não só pelo Brasil, né? Que vai para fora também, Uruguai, Argentina, Paraguai, estão sempre viajando. Então, que o Senhor possa vos acompanhar, estar sempre com vocês nas suas viagens, protegendo cada um de vocês nas estradas, não só do Brasil, nas estradas do mundo. Eu acho que melhor, né? Nas estradas desse mundo. Gente, e eu quero já começar com o nosso bate-papo. Quero agradecer primeiro, né, Pastor Cid, obrigado por ter, né, aceitado de bate-pronto o convite, né, ter vindo aqui na rádio para a gente falar sobre a igreja. Eu já falei algumas vezes qual que é a igreja que eu vou, né, que eu digo que eu vou lá no Bola de Neve, Caxias. E o Pastor Cid é o nosso pastor lá no Bola de Neve. E por que eu quis trazer o pastor? Para a gente entender um pouco mais do que é a Bola de Neve, de como que funciona, o porquê de algumas coisas. E aí o pastor vai contar para a gente porque ele se converteu no Bola. Então nós vamos ter muita história aí para ouvir hoje. Obrigado, pastor. Pode ligar lá o microfone. Aê, seja bem-vindo. Muito obrigado, né? É um tempo que às vezes tira de estar com a família, de estar em casa com o filho aproveitando. Tem um bebê pequeno aí, né? Isso. Então, obrigado por ter se disposto a estar aí conversando aqui na rádio com a gente. Isso aí, boa noite, Júlia. Prazer também estar aqui conversando contigo, conversando com a tua audiência, né? No teu programa. E é isso aí, vamos conversar um pouco, né? Vamos falar um pouco aí sobre o reino de Deus, sobre as coisas da igreja. É aí que Deus vai conduzir tudo. Amém. Ó, o Daniel já tá aí, ó. O Blasi já tá aí. Passa lá nos grupos, Blasi, para nós, para o pessoal vir aí assistir a gente. Pastor, conta um pouquinho primeiro de quem que é o pastor, o que o pastor faz. Eu já falei que tem um filho, mas conta um pouquinho mais aí, o que é o pastor? Para quem não me conhece, né? Começar pela minha conversão, então. Me converti em 2006. Não vou falar agora o testemunho, né? Mas me converti em 2006 e a partir dali a minha vida mudou, né? Então, depois de 2006, comecei verdadeiramente a viver, né? E daí conheci a minha esposa em 2013, fica complicado, né? 2012, 2013, eu pra data é muito... Não sou muito bom, mas foi quando eu estava em missão em Passo Fundo, né? E ali conheci minha esposa. Hoje sou casado com a pastora Lídia desde 2015, 10 anos casados. Temos 2 filhos, o Felipe e o Pedro, que é o bebê da casa. Que é o bebê. É uma alegria, né? Um bebê em casa. Sei que a gente dá trabalho. Para quem tá vivendo assim, eu entendo que dá muito trabalho, né? Eu já passei por isso, mas é uma experiência assim que só Deus para nos dar, né, essa experiência. Exato. Né? De criar, de conviver com uma criança, de ensinar, de tudo, né? Então, aprender junto. Aprender junto. Então é uma experiência assim, que não tem explicação, só Deus mesmo para criar isso. Acompanhar, né? Todo o processo ali, né, do recém-nascido, né? Depois desenvolvendo. É lindo. Quando a gente está andando com Deus, a gente vê de uma forma diferente, né? Não é... É diferente, é diferenciado. Não é um né? incômodo, né? É um prazer mesmo, né? Ter um bebê dentro de casa. Pastor, então vamos já para sua história de conversão. O senhor se converteu, eu chamo de senhor, né, gente? Mas ele não é muito mais velho que eu, tá? Senhor assim, é educação, eu acho que né? Eu acho que é sinal de respeito. Ele também deve estar acostumado. Acho que todo mundo deve chamar de senhor, tem né? Alguns que chamam, alguns não, mas alguns sim. Tudo certo. Tá acostumado já. É. Mas conta pra nós então um pouco como que foi essa sua conversão, né? Que eu
eu digo, né, o pessoal que me escuta já sabe que eu cresci na igreja, então eu não tive essa experiência de não conhecer e de ser apresentada a Cristo, né, Certo. dessa maneira. Então a minha experiência é diferente, né, a gente faz as coisas e apanha muito na vida, mas a gente sempre tem uma referência, né? E quem não tem essa referência de Cristo, conta pra gente como que foi a sua história de conversão. É uma história longa, né? Vou resumir aqui, mas essa história... Eu tive uma experiência com Deus já desde a minha infância, né? Porque a minha mãe, ela se converteu quando eu tinha já 3 ou 4 anos. E aí ela se converteu pelos problemas familiares, problemas dentro de casa, foi para uma igreja pentecostal, né? E eu comecei a ir ali com ela. E aí a minha mãe relata que com 4 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Só que 4 anos, né? Foi só uma marca de Deus mesmo, sim, né? Sim. Aí bem breve, com 9, 10 anos, né? Por eu vir de muitas complicação familiar, né? Sabe como é que é? Uma rebeldia, uma desobediência, uma falta interna que na época nem eu sabia falar, né? Com 8, 9 anos, 10 anos, uma criança, né? E o lar desestruturado, sem a presença do meu pai, né? E ali eu comecei já a não ir para a igreja. Com 9 anos, queria ficar jogando futebol, queria ficar com os amigos, queria ficar na rua. E fugia, chegava os horários do culto, tu deve saber um pouco como é que era, né? Sim. Tinha que ir, né? Tinha que ir. Não, eu não tinha opção, né? Tu vai ou vai. Né? Não tinha essa opção de não ir. Exatamente. Só que eu, sendo menino, me escondia, aprontava, né? Ia pra rua de trás de casa, minha mãe ia procurar, não me encontrava, e ela acabava às vezes indo pro culto, e eu chegava em casa e ela já não tava. Daí comecei a não ir pro culto já com 9 anos, 10, 11, e 11 anos ali já começou algumas coisas mais diferentes. A influência da rua. A influência da rua, exatamente. Porque sempre andei com o pessoal mais velho, né? Com o pessoal ali, mesmo eu tendo 11, 12 anos, o pessoal que andava tinha 15, 16, e até envolvido no futebol. Estava numa fasezinha mais adiantada. E daí não tinha um pai em casa presente, né? Para botar limites, para corrigir. E faz a diferença, sabe como é que é os filhos com a mãe, né? Às vezes é diferente um pouco do que com o pai. E ali chegou os meus 14, 15 anos, me envolvi com algumas coisas ilícitas, né? E chegou um momento que minha mãe estava muito pesado para ela, muito complicado, né? Eu estava realmente vivendo uma rebeldia, uma desobediência, trazia muito problema para minha mãe, para casa. E aí, de pais separados, meu pai estava morando em Sapucaia do Sul, que próximo a Porto Alegre, né? E aí minha mãe ligou, falou, olha, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Esse menino aí, se não for morar com vocês, precisar de alguma coisa. E aí com 15, 16 anos eu fui morar com meu pai, né? Daí numa casa ali junto com a minha madraça, na época, tudo. Fui me adaptando, só que também em Sapucaia, 15, 16 anos, rua, festa, continuou. Fiz amizade na escola, continuou andando com o pessoal que... Aí eu nem sabia de nada, de Deus, de Jesus, estava totalmente com a cabeça virada, né? E se estendeu daí até os meus 22 anos, né? Daí eu com 22 anos, teve um momento que eu já estava morando sozinho. Com 20, em Sapucaia mesmo. Sapucaia. Com 20 para 21, meu pai construiu uma casa num loteamento que nós morávamos de aluguel, né? E daí ele construiu uma casa num loteamento que dava uns 2 quilômetros da onde a gente morava. E no momento que ele foi se mudar, ele falou para mim assim, agora nós vamos nos mudar e tu fica na casa aqui. E tu se vira! Assume o aluguel, Meu Deus! tudo.
Mas você trabalhava na época? Já trabalhava. Já trabalhava, com já 20 anos? Exatamente, já trabalhava, mas tudo muito apertado, né? Vivia, né, pra festa, não tinha aquela preocupação de casa, de comida, de, né, responsabilidade. E aí eu fui me virando, chamei um amigo meu pra vir morar comigo, só que daí 2, né, já tá virado, morando junto. Aquela casa era um juntamento de pessoas ali. E nesse ambiente daí que eu convivia com o pessoal, tinha o pessoal do surf, do skate, que gostavam de ir lá, né, para outras coisas também. Sim. E aí teve um amigo meu, mais velho também, que ele tinha conhecido Bola de Neve através do Mengo Vieira, que é um ministro de louvor, de reggae, né? Sim. E ele ficou sabendo que tinha o Bola de Neve em Porto Alegre. E daí esse meu amigo, ele ia todo final de tarde lá em casa para tomar um chimarrão e fazer outras coisas. Isso daí eu com 22 anos, né, em 2006. E daí ele parou numa quarta-feira, assim, com o carro dele, só abriu a porta, assim, e falou assim, vamos junto a Porto Alegre. E eu, aonde? E ele, vamos junto num lugar onde o pessoal se reúne lá para falar de Deus, pessoal do surf, e assim. E eu fiquei sem reação, né? Eu, tipo, que isso? E agora sim, né? Um convite de última hora, tipo, uma quarta-feira, tinha chegado em casa do trabalho, tava lá, era calor na época até ali. E daí eu só peguei e falei pra ele, tá, vou. Né? Vamos embora, né? Vamos. Só que na hora que eu falei vou, eu lembro como se fosse hoje. Daí eu, então espera eu me arrumar, né? Vou entrar ali, arrumar, colocar um calçado, alguma coisa. Mas não me arrumar de ir pra igreja, me arrumar só pra ir. Enfiar uma roupa, né? Exatamente, E daí eu lembro que vem um desenho, assim, porque é pelo eu conhecer a pessoa que estava me convidando, né? Eu imaginei uma casa, um pessoal sentado com violão, ali fumando um baseado, alguma coisa. E eu pensei, é isso que eles vão fazer, né? Entrei no carro, fui. Daí a gente chegou lá e foi totalmente diferente, né, do que eu imaginava, né? Totalmente diferente. Era uma igreja. Era uma igreja. Era uma igreja. E não tinha ninguém fumando. Não tinha ninguém fumando. Esse meu amigo, a gente andou bastante tempo junto, tudo. Hoje ele mora em Bombas, né? E ali nesse momento, a partir dali eu entrei na igreja, eu não sabia o que estava acontecendo pela liturgia do culto. Hoje tu conhece o culto, sim, né, do Bola. A liturgia ali, o pessoal recebendo na entrada, era poucas pessoas em Porto Alegre na época, umas 40, 50 pessoas. E receberam normal, e eu olhando assim, todo mundo com roupa normal, assim, não de doutrina, né? Não nada contra, né? Sim, mas não paletó e gravata, como de repente costume, era como tu tinha referência lá da tua mãe que ia, de repente. Exatamente. Né? Aquela igreja pentecostal que é regrada, né? Que tem as suas regras, né? Para quem gosta, para quem, né, acha bacana, tudo certo, né? Agora, quem não é de igreja, fica mais difícil, eu acho, né? Ir e frequentar um lugar assim que tu chega todo extraviado. Eu sei porque um dia me convidaram para ir num culto e eu tinha ido visitar uns amigos e eles eram de uma determinada igreja, né? E eles convidaram para ir no culto. Daí eu disse, eu tô de calça. Porque a igreja o pessoal ia só de saia. Eu não lembro se era Deus e Amor, ou se era... Eu sei que era umas bem tradicional, essas mais antigas, assim, e eu cheguei lá, eu de calça, assim, todo mundo, todas as mulheres de saia, eu me senti mal. E eu já era da igreja, né? Só que como eu cresci na quadrangular, essa doutrina, digamos, é diferente, né? Exatamente. Então imagina chegar lá e ver todo mundo de roupa normal. Exato, E aí eu fiquei à vontade, assim, né? E dentro da liturgia que eu ia falar, como tu conhece, né? O pastor conduziu o culto, falou, vamos ler uns salmos, leu os salmos, fez a oração. E eu até ali sem entender nada, de olho aberto, olhando para tudo que é lado. Na época lá, os louvores que foram ministrados eram de estilo, assim, o reggae, uma música mais também de rock. E eu ficava olhando, observando,
Vendo não que coisa entendia, louca é essa, né? Exatamente, não entendi o que estava acontecendo. E aí entrou a ministração ali, né? Só que no final, que também acontece, né? Vem a presença ali do Espírito Santo, que a gente chama do apelo e tudo, né? Uhum. Eu comecei a chorar do nada. Chorar, simplesmente chorar. E sentir algo que eu nunca tinha sentido com consciência. Talvez eu tinha sentido na infância, Lá né? na infância, uhum. Mas não com consciência. E quando eu senti aquele amor, hoje eu sei que é o amor de Jesus, né? Aí começou tudo a mudar, né? Daí começou tudo a mudar mesmo. Então, esse foi o primeiro momento meu com o Bola de Neve, sabe? Com o Ministério Bola de Neve. E ali eu senti a presença de Deus, senti a presença de Jesus. E daí foi um processo, né? De transformação, de libertação, de cura, né? Até hoje no chamado pastoral. E hoje no chamado pastoral limpo. Meu Deus! Né? Uau, é literalmente quem te viu e quem te vê. Exatamente, não. Né? Tem é uma mudança os meus amigos muito lá grande. da rua, né? Em Sapucaí, onde eu morava, que era um bairro, uma vila, na verdade. E como eu falei, a gente andava sempre em galera, sempre em turma. Tu deve ter uma ideia mais ou menos do que é isso também. Daí o pessoal às vezes falava, e aí Cid, vamos ali, não sei o quê. E eu falava, vou ir na igreja. E eles, mas de novo? E eu, não, cara, vamos junto. E eles, não vou. E daí, só que eu me tornei um pouco crente chato, aquele de início, sabe? Sim. Sabe, aquele crente chato, porque eu não sabia ainda o que estava acontecendo comigo, né? Uhum. E eu pegava e falava pra eles assim, tu tem que parar de fumar maconha, tu tem que parar de beber, tu tem que não sei o que, já falava de cara, assim. Mas, né, voltando, apesar de tudo isso, todos os meus amigos, pelo menos uma vez, foram comigo na igreja. E alguns se posicionaram, outros não. Sabe também como é que é, né? É o Espírito Santo que convence, exatamente, né? A gente faz ali o convite, dá uma insistida, né? Mas é o Espírito que convence, né? A gente vive, né? Então, tu conversa com muita gente, a gente passa em muitos lugares e uma coisa que a única coisa que a gente pode deixar, né, é o nosso exemplo, na verdade, né? Mais do que o que a gente fala, é o exemplo que a gente deixa, né, como cristão. E às vezes aquela coisa de tu estar insistindo, de tu estar, né, incomodando a pessoa toda hora, aquilo ali daqui a pouco pode causar até uma revolta na pessoa, da pessoa não querer mais saber da igreja, de crente, de Deus e de nada, né? Então a gente, enquanto eu falo, porque a maioria aqui do pessoal da rádio, o pessoal que escuta, a maioria é cristão, né? Então às vezes a gente tem que ter um pouquinho de tato com isso, né? Um pouquinho de cuidado. Eu não tinha, nem um pouco. Mas no começo é normal, né? Eu acredito. Uma novidade, né? Tudo que eu tava vivendo, tudo. Porque é bom. Exatamente. Né? E tu quer que aquelas pessoas também sintam a mesma coisa, né? Exato. Eu entendo, né? Por isso, porque o que a gente está vivendo é bom, por mais que a gente tenha dificuldades e dúvidas, e, né? A gente quer que a outra pessoa também viva isso. Né? Exatamente. Experimente desse amor, né? Experimente desse amor. Mas não é enfiando goela abaixo que a gente vai conseguir. Mas e como que foi esse chamado pastoral? Como que aconteceu? Eu acho que, assim, o que eu entendo hoje, né? Hoje eu entendo que aquele que tem o chamado, ele vai sentir algo de estar envolvido com as coisas de Deus, do reino de Deus, ter prazer naquilo que faz. E daí vai acontecendo, sabe? Vai acontecendo. Nós, como igreja, nós temos, vamos dizer assim, como visão, né? Visão é se envolver com a igreja, conforme a palavra fala, né? Na comunhão, o Senhor ordena suas bênçãos, aqueles que mantêm comunhão uns com os outros, o amor de Deus é derramado nos nossos corações, e isso foi de uma forma, dá para se dizer,
natural, mas sobrenatural. As coisas foram acontecendo, né? Uhum. Não foi algo que quando eu me converti, eu falei para mim mesmo assim, eu quero ser pastor. Não foi dessa forma. Foi acontecendo. Foi acontecendo, porque eu continuei, né, com as minhas atividades, trabalho, sempre procurando praticar um esporte, tendo uma vida normal. A coisa foi e até hoje, né, a gente procura continuar cuidando das coisas, porque a gente tem que tomar esse cuidado, né, para não virar uma obstinação, né, não virar um peso, uma religiosidade por ir por obrigação, né? Isso tem que ter bastante cuidado. E o pessoal, né, conhece muito a Bola de Neve pelo visual mais moderno. Eu acho que foi uma das primeiras igrejas que pintou a parede de preto, mas é só a parede dos fundos, tá, gente? Não é tudo. É porque as pessoas não vão daí e só vê aquele fundo preto. Acho que toda a igreja é preta, não é? Pode ser que tenha algumas aí, né, que fora do Bola, enfim, até o próprio Bola que seja. Mas aqui a nossa em Caxias não é toda preta, tá? Exatamente. E daí o Bola também tem o pré-conceito, digamos assim, por causa que o púlpito é uma prancha. Exato. Da onde que vem essa história da prancha? Óbvio que eu sei, né? Mas eu vou pedir pro pastor. Não, mas vamos conversando. Se tu lembrar alguma coisa, pode falar aí também. O Bola de Neve, ele surgiu, né, através de um movimento de evangelismo, né, do apóstolo Rino. Ele sempre teve isso, essa veia evangelística, né, de sair pregando. E ele já tinha um ministério de evangelismo na antiga igreja que ele frequentava. E chegou um momento que ele conversou, né, com os pastores, líderes dele ali, e falou: olha, eu vou começar um movimento evangelístico. Não era com a intuição de um ministério em si. Só que ao começar a se reunir, eles começaram a prestar atenção que as pessoas estavam se achegando, estavam vindo, né? E eles falaram: olha, a gente precisa de um local. E nessa de precisar de um local, ele conversou com um amigo dele na época, que era um representante comercial, que tinha uma marca HD de surf, não sei se tu chegou a conhecer, é bem antigo, HD, né? E daí nessa sala tinha um showroom dessa marca. E o cara trabalhava com roupa de surf shop, né? E tudo, ali tinha uma prancha. Quando ele reuniu, o pessoal colocou para sentar, ele ia fazer o culto e simplesmente tinha uma prancha do lado, ele colocou 2 cadeiras e botou a prancha em cima. E abriu a Bíblia e começou a pegar através dali. Então foi algo que também aconteceu de uma forma espontânea, natural, e daí pegou. Daí foi pegando, né? E ficou a marca. Ficou a marca do Bola. Só que isso é interessante, né, Julie? Talvez tu vai confirmar. A pessoa vem, como eu já estou no Bola de Neve desde 2006, as pessoas vão, né, falam da prancha, vão ver. Só que tu tá 2 minutos lá dentro, lê o salmo, começa o louvor, tu não vê prancha, tu não vê mais nada, né? Sim. Hoje, a prancha é o de menos. Tu não vê mais nada. Sabe, na verdade, é só porque eu acho muito legal, né? Eu acho muito bacana. Sempre gostei de surf. Nunca surfei na vida. Nunca subi numa prancha, mas eu acho legal. Sim. Né? Uma coisa que, de repente, um dia, se eu tiver a oportunidade, né? Mas... Tem que estar junto com o seu pai, né? Na Kombi, né? Daí eu tenho que estar com o pai pra cima e pra baixo. Porque eles estão sempre na praia, né? Por enquanto, a gente que trabalha, infeliz, né? Que nem eu digo, agora é a nossa hora de trabalhar, né? Exato. Então, mas de repente um dia, né? Quem sabe? E eu acho legal, eu curto, né? Gosto da prancha lá em cima. Então... Mas se tem... não é porque tem algum significado que se adora... Não, gente, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Tanto é que, como eu te falei, ela tá ali como um tecido, como se fosse qualquer outro material ali, né? Que chega ao ponto da gente esquecer, nem lembra que tá ali, né? É como se fosse uma outra mesa. Exatamente. Né? Em qualquer outro lugar, né? Tem lá um púlpito, às vezes o pessoal manda fazer especialmente, né, para aquilo.
E na ocasião, quando teve essas primeiras reuniões, né? Sim. Que antes ainda de ser bola de Exato. neve lá, era o que tinha disponível. Era o que tinha disponível. Né? Ah, tá ali, vamos usar isso aqui mesmo, e era isso, né? E acredito que também tenha chamado muita atenção dos jovens, né? Sim. Por causa disso. Tipo, uma igreja que tem uma prancha no púlpito é no mínimo legal, descolado, né? Sim. Foi uma quebra de paradigmas, né? O apóstolo Rina, ele realmente foi um apóstolo contemporâneo. O que é isso, né? Ele conseguiu comunicar uma geração sem perder a essência. Por isso que quem frequenta, quem teve experiência sabe que tem uma palavra genuína, tem um louvor genuíno, tem um evangelho pregado de uma forma genuína, procurando conduzir o homem através do Espírito Santo ao arrependimento, à mudança de pensamento, né? Mas sempre crendo que a obra é do Espírito Santo. E nesse momento que o apóstolo Rina, ele toma essa decisão de ter uma igreja fora dos padrões, vamos dizer assim, da época, foi em 99 que o Bola de Neve começou a surgir, né? E isso foi um susto para muitos, né? Mas mesmo assim, depois ele foi ganhando o respeito de grandes líderes, né? De grandes ministérios, a própria Assembleia de Deus, tanto do Belém quanto Madureira, outros, os líderes, né? Eu falo mais agora recente, onde as pessoas reconheciam, né? Sempre reconheceram, né? Uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que busca o Senhor. Tanto é que alguns eventos, né? O Bola, ele é uma igreja interdenominacional, né? Tem muitos eventos que vêm pessoas de fora pregar, vêm pessoas de fora ministrar. Então, a gente não vive algo isolado, né? E a gente conta com a ajuda dos irmãos, na verdade, né? Sim. Pro reino, né? Pro reino, né? Que sozinho Exatamente. a gente não faz nada, né? Aqui, ó, a mãe tá lembrando que eu surfei sim, na areia em Floripa. Desceu as dunas. Mas daí é com snowboard, né? Mas já é o surf, já tá deslizando. Volta aí pras águas. Meu Deus! Não, é porque eu não nado no fundo, né? Pra quem não sabe, então por isso que eu acho que eu nunca cheguei perto da prancha. Mas o Bola em si, é por isso que é bacana a gente trazer a história e trazer à tona isso, porque Caxias, o povo ainda tem bastante pessoas conservadoras, e daí olha de fora e não tem ideia do que é. Né? Então eu acho bacana a gente trazer essa história do Bola, porque daqui a pouco passa pela porta ou escuta que ouviu falar de alguém e tá errado. Exatamente. Né? Então é bom a gente trazer e esclarecer, né? Porque daqui a pouco tu fica com preconceito de não ir visitar, de não ir conhecer, que seja, porque ouviu falar uma coisa errada, né? E lá dentro, né, daqui a pouco tu ouviu falar que só tem surfista, só tem drogado e não sei o quê. Não! Não é assim. E se fosse também a igreja, eu acredito que é um hospital, né? Um hospital da fé. Né? Quem está dentro das igrejas é para melhorar, né? Para ser mais parecido com Cristo possível. Né? Então, todos os dias é um processo, todos os dias a gente precisa melhorar, a gente precisa... E por isso a gente está lá, né? São pessoas que querem melhorar, que estão juntas num lugar. Exatamente. Né? Eu acredito, né? Minha visão, pelo menos. Congregar, né? Congregar. Tu tá... junto. É que nem uma empresa. Tu quer fazer tua empresa crescer, tu se junta com outras empresas que também querem crescer. Né? Tu quer melhorar espiritualmente, melhorar a tua vida, tu vai buscar essas pessoas que querem a mesma coisa que desenvolver a fé, né? Desenvolver a fé, isso mesmo. E essa questão das pessoas que frequentam o Bola de Neve é muito interessante, porque Deus, ele age da vontade dele, né? Deus age da vontade dele, na multiforme graça dele. Existem coisas que Deus opera
vamos falar, milagres instantâneos, né? Que a pessoa é curada, liberta, transformada, coisas instantâneas. E tem algumas vidas que vivem um processo de transformação, um processo de mudança, né, em determinadas áreas, e a gente tem que respeitar esse processo. Porque a gente tem que ter um olhar como pastor, como líder, tu colocar essa pessoa numa posição de referência, né, dentro da igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa, às vezes tu exercer um ministério, se tornar uma referência dentro da igreja, aí sim tem que carregar assim os critérios, né? Tem que carregar um testemunho, né? Tem que estar debaixo da direção de Deus, né? Mas é que nem eu já disse aqui, não é porque tu dorme numa garagem que tu vira um carro, né? Não é porque tu tá dentro de uma igreja que tu é um cristão, que tu é convertido, né? Então, a gente entende que tem processos, né? Mas a pessoa também tem que querer esses processos, essas mudanças, né? Ir por ir também não te leva... Mas é um assunto bem delicado, né, Julie? Por causa do tempo, né? O tempo de Deus, né? A gente não tem como a gente formalizar isso, né? Será que essa pessoa falta esforço? Será que essa pessoa falta um compromisso? Será que essa pessoa tá aqui só passando tempo? Olha, a gente precisa ter muita paciência, né? Como pastor, então, nesse dia. E como cristão, sabe? Como cristão. Como cristão mesmo, né? Entender esses processos, exatamente, né? Não distanciar. Isso é uma essência, vou te dizer, até mesmo do Bola de Neve, sabe? Né? Claro que quem já passou alguns processos dentro da igreja, por isso que tem que entender, enquanto tu tá ali, vamos dizer, recebendo, enquanto tu tá ali visitando, tá conhecendo. Mas depois o que acontece se a pessoa se envolve? Ela se envolve num compromisso, né? E às vezes o que é cobrado? É cobrado o compromisso, né? Por causa da responsabilidade. Mas o evangelho tem que ser pregado para todos têm que estar ali, né? Numa igreja. Claro que tem coisas que, como eu falei, eu acho que a igreja ela tem que ser responsável naquilo que vai delegar, né? Tu não vai botar pessoas ali... Vou falar? Pode falar? Pode falar, pastor, que não tem. Um adultério, né? Alguma coisa, numa posição dentro da igreja, ou só porque a pessoa tem um recurso a mais, vai ser visto de uma forma diferente, mas o caráter está totalmente contrário ao de Cristo. Então, vários fatores, né? Que a gente tem que ir buscando a direção de Deus E tá certo, né? Porque... eu vejo que tu tá à frente, tu tem que ser exemplo. Exato. Né? Como é que tu vai ser exemplo se tu tá em adultério? Exatamente. Né? Quem é tu para falar alguma coisa Exatamente. de alguém que entra, que sei lá, que fuma uma maconha, que bebe, né? Quem é tu para falar? Porque o pecado é pecado. Exatamente. Indiferente de qual pecado tu tá cometendo, né? Aí, porque tu tá numa posição dentro da igreja, cometendo um adultério, que tu vai julgar o outro. Não, né? Não é por aí. Então, e tá certo, né? E esse cuidado e as pessoas que estão à frente, sim, né? Também entendo que tem que ser... tem que ter um critério. Exatamente. Tem que ter um critério, né? Porque são vidas. São vidas. E depois vai responder por isso. E né, na constituição da igreja, da liderança, uma questão. Mas pregar o evangelho tem que pregar para todos. Por isso que eu te falei, né? É muito delicado a gente falar do teu tempo, porque a gente não sabe. Deus pode fazer um milagre a qualquer momento, né? Na vida daquela pessoa. E o importante é ela estar ouvindo o evangelho, ela está ouvindo a verdade. Não estou dizendo que a pessoa vai ficar passando mão pela cabeça, né? Concordando com tudo, não é isso. Mas que tem que ter esse discernimento, né? Então, da pessoa caminho, exatamente, né? Viver os seus processos, né? Porque a gente sabe, como eu te falei, eu vivi milagres instantâneos na minha vida de transformação, de libertação, mas eram coisas que nem eu mais aguentava viver. Ninguém gosta de viver preso
por demônio, debaixo de Sim. influência das trevas, né? Só que quando eu entrei no outro processo de transformar caráter, de mudar hábitos, de mudar costume, aí foi uma consciência, né? Eu quero mudar. Eu quero mudar isso na minha vida. E também contei com a ajuda do Espírito Santo, continuo contando até hoje, né? Porque tem muita A gente coisa precisa, ainda. né? A gente E precisa. a gente vive dessa forma, né? Buscando ao Senhor e contando com Ele, né? E que eu creio que cada coração, mesmo que não está vivendo de uma forma plena todas as áreas da sua vida, eles têm uma fé, um desejo, né, de mudar, né? Ninguém quer estar numa situação de destruição, numa situação de falência, numa situação de humilhação, né? Porque o pecado humilha as pessoas, né? Sim. Envergonha, Envergonha. é. Envergonha. Então ninguém quer estar nessa situação e a gente tem que entender esse momento, ser intercessor, né? Orar por essas vidas e incentivar a estar andando com Jesus, né? É Jesus que vai fazer a obra. Amar. Exatamente. Amar, né? É. Fazer o que Cristo deixou, né, para nós, que é amar o próximo, né? Agora lembrando do pastor Cláudio Duarte que ele fala, né? Deus manda tu amar todo mundo, mas não que às vezes, né, aquela pessoa daqui a pouco te faz mal, enfim, tu não precisa conviver. Não é conviver, exatamente. Não é conviver, né? Mas como cristão, como aquele que cristão. conhece a palavra, tu não vai humilhar a pessoa, tu não vai menosprezar, né? Tu não vai, como é que eu posso dizer, dar um descrédito naquilo que Jesus pode fazer, né? Isso é uma coisa que a igreja tem que, acho que, abrir os olhos ainda. Não há impossíveis para Deus, né? Eu ia lhe pedir para, né, trazer alguma história daqui a pouco de transformação, né? Que possa ter acontecido ali, mas eu posso falar de uma história de dentro de casa, praticamente, né? Que um dos meus irmãos que voltou para a igreja ali no Bola, ele teve uma transformação assim incrível, né? Posso falar porque eu conheço, né? Conhecia ele antes, conhecia ele, vejo ele agora, né? Depois, então a mudança que ele teve, né? De vida, caráter, não porque ele sempre, né? Foi uma pessoa correta, sempre foi, mas ele mudou espiritualmente, né? E dá para ver isso no rosto dele, transparecendo hoje. Né? E é isso que nós temos que respeitar, né? O teu irmão, né? Agora faz poucos dias a gente se encontrou e para mim, né? Como ele, é algo que parece que a gente não se distanciou. Isso é coisa do reino, sabe? A gente, se precisar ter uma conversa, a gente vai conversar. Se precisar sair junto, vai sair. Não é uma placa de igreja que tem que separar as pessoas, né? O que acontece? O que acontece às vezes? Claro que as pessoas, elas estão envolvidas numa rotina, já não vão frequentar os mesmos lugares, daí naturalmente se afasta. Mas tem pessoas que, desde o início da minha conversão, que não estão no Ministério Bola de Neve, mas hoje ainda, eu às vezes falo 1 vez por ano, 2 vezes por ano, mas aquele amor continua pela pessoa. A conversa é igual. Exatamente. Então é isso que a igreja também tem que viver, né? A gente não pode colocar, porque Deus vai trabalhando, né? Trabalha um pouco aqui num determinado lugar, depois trabalha no outro, então Deus vai fazendo a obra. E, pastor, conta para nós como que é a rotina da igreja. Hoje a igreja, aqui o Bola de Neve Caxias do Sul, nós estamos com os cultos, né? Todos os domingos às 18 horas, as nossas reuniões nas células, que é a reunião nos lares, terça-feira às 20 horas e quinta-feira tem o culto também. Essas são as agendas abertas. Daí, eventualmente, tem um encontro dos jovens, que é o Flame, que é uma comunicação interna, conforme eles conseguem se organizar para estar junto, né? E a gente precisa desenvolver, né? Só que é como Jesus falou, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né?
para pessoas que já estão à frente, como eu falei, daí assume um compromisso, né, à frente de um ministério dentro da igreja, é puxado, né? É Sabe? puxado. Não é... Sei. Eu sei bem. É puxado, é um compromisso. É um compromisso, exatamente. compromisso, Daí né? a pessoa ela tem que estar disposta a abrir mão de outras coisas, né? E isso é ela e Deus, né? Ninguém vai impor ninguém, né? Ninguém vai forçar, né? Isso E não pode se tornar um fardo, né? Exatamente. Porque a partir do momento que se torna um fardo, tu assumir um compromisso, né, de estar à frente de algo, então já, né, tem que rever, né? Não digo sair, não digo, né, mas tem que rever, né, as prioridades, né, daqui a pouco na tua vida aí, mas isso é o particular de cada pessoa, né? Exatamente. Não dá pra gente dizer se tá apto, se não tá, se, né, a pessoa que tem que ver como que tá a sua vida, né? E aí envolve também, né, o caráter cristão, né? Hoje quem vai servir, por muitas vezes tá ali e coloca a sua palavra, né? Como a palavra do Senhor diz, né? Seja o seu sim, sim, não, não, né? E daí vem com toda aquela empolgação, tô falando do lado do pastor agora. E o que o pastor faz? Confia na palavra dessa pessoa. Por quê? Porque esse é o caráter cristão. Hoje nós confiamos na palavra. Como tu me convidou, acho que foi domingo, né? Domingo. Domingo, eu falei, eu vou. Tu não precisa que eu assine um contrato, que eu diga mais coisa, porque dentro do meio cristão, a gente precisa ainda estar com a palavra, né? A palavra, a gente conta com a palavra, porque senão... Exatamente. Eu aprendi, na verdade, isso nem foi até no meio cristão, eu aprendi isso com meu pai. Né? Se tu diz que tu vai, tu vai. Exatamente. Quero saber. Né? Então é isso que envolve às vezes o ministério para quem está servindo. A maioria das vezes as pessoas se apresentam e querem, e depois o que elas vão, né, vão ter que honrar com a palavra também, né? Sim. Não é, às vezes não é fácil, né? Às vezes tu abre mão. Nesses dias a gente fez a reunião da zeladoria. Eu, né, porque não sabe, eu sirvo na zeladoria na igreja, tá, gente? E a gente fez a reunião, até o Daniel, o Blasi, né, disse assim, que não é fácil, às vezes, né, deixar que nem eu, às vezes, tô na chácara, ou deixar de ir lá pra chácara, abre mão de um lá conforto, na mão, né? Tá lá com a mãe, com o pai e tal, tá na hora, tem que ir, né? É um compromisso, né? Então, tu assumiu, tu tem que honrar com aquilo ali. E entra no âmbito da fé também, né, Júlio? Tu não tá fazendo, tu tá fazendo a Deus, preparando um ambiente onde famílias possam ser tocadas pelo Espírito Santo, possam ouvir a palavra. Então, tudo que é feito na igreja, no propósito da igreja, no final de tudo é para que Jesus seja revelado aos corações, ou, né, a glória dele, né, venha... A própria palavra diz, né, que seja feito com ordem e decência, Exato, né? Então, tu tem que ter ordem dentro da igreja. E às vezes as pessoas não sabem, né? Mas antes tem uma preparação, que nem nós. Eu não sei das outras, tá, gente? Não sei, né? Mas que nem nós lá, a gente chega cedo, o pessoal ora, tem o grupo de louvor que também ora, que daí passa as músicas. Tem o pessoal da intercessão que chega cedo. Tem nós da zeladoria, tem cantina, tem lojinha. A zeladoria faz a limpeza ali do salão antes dos cultos. Então tem toda uma rotina antes, todo um preparo antes, para que realmente a pessoa, a hora que chegar na igreja, né, se sinta acolhida de fato. Né? Se sinta bem naquele ambiente. Porque, convenhamos, né? Nada melhor do que tu chegar num lugar e ter aquele cheirinho de limpeza, né? Aquele ar de limpeza. Quando a gente limpa a casa e a gente senta no sofá, assim, tu diz, minha casa tá limpa, né? É a mesma coisa na igreja, né? Quando a gente chega e tem esse frescor de limpeza, né? É a casa do Senhor e ela tá limpa. Exato. E isso conta, né, com... A igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, né?
os membros, né? Os membros, as que formam pessoas. o corpo de Cristo. E cada um de nós somos um membro, né? E a gente vai se completando, na verdade. E no final de tudo, Jesus se revela, né? É isso que a gente tem essa fé, né? Tem essa fé, essa esperança, né? Não vamos entrar muito no assunto de igreja no Brasil, né? Tudo que a gente está vivendo, né? Tudo que a gente está passando. Precisamos da unidade da igreja, precisamos, né? Como o apóstolo Paulo falou, um só espírito, um só pensamento, um só coração, né? E ela está muito dividida, né? Questões ideológicas, questões de... Como eu falei, não vamos entrar muito no assunto, tem né? bastante. Mas Tem os que acreditam que Cristo está vindo, tem os que acreditam que vai demorar ainda, Exato. E tem muitas teologias, né? Mas o principal, em alguns lugares, está sendo deixado de lado. Exatamente. Que é Cristo e que é levar a palavra. Exato. Né? Fazer a gente diz o básico, o feijão com arroz. Né? Foi quinta-feira passada, se eu não me engano, a gente estava conversando aqui no outro programa, depois quando encerrou, e eu disse, se a gente está só rodeado de cristãos, a gente não está sendo o sal e luz da terra. Exato. Né? Nós, enquanto cristãos, temos que ter contato com outras pessoas, com as pessoas de fora, para de fato levar Cristo para essas pessoas, né? E isso às vezes está sendo esquecido. O pessoal está se preocupando com o fim do mundo, com o arrebatamento, mas entram em assuntos, né? Que isso às vezes gera mais polêmicas, né? Dão mais volta e não chega resultado nenhum. Não chega né? resultado. Então... Aí se não é isso, daí daqui a pouco uns é só o financeiro. Né? Então a gente... não tô, gente, pelo amor de Deus, né? Não tô falando que aonde você vai, isso tá acontecendo. Não sei onde você está indo, né? A gente está conversando aqui sobre um geral. E de um cuidado que nós devemos ter, né? Para viver um evangelho conforme o Senhor deseja, né? Um evangelho que nos aproxime dele e das pessoas, né? E principalmente as que estão precisando. Precisando. E falando nisso, esses dias você me comentou que o Bola, não aqui em Caxias ainda, mas... o Ministério, né? Bola de Neve tem mais de 200 atuações diferentes, né? É uma igreja, a raiz dela é uma raiz evangelística, né? Se tu for ver agora, hoje, até que teu irmão participou, tá um pouco dividido ali em função de algumas coisas, mas tem o Ministério das Motos, né? Os pregadores do asfalto. Tem Ministério Adventure, de pessoas que fazem trilhas, né? Fazem trilhas no meio do mato. Olha só. Tem Ministério do Jiu-Jitsu, né? Sim, Jiu-Jitsu teve aqui também. E assim por diante, abrange assim a sociedade. Então, isso é um chamado para realmente, como a gente falou, né? Um apostolado contemporâneo. Tu não pode denegrir a essência, né? Qual que é a essência? A santidade, conduzir o homem ao arrependimento, revelar Jesus, mas tu não é um ET nessa terra, né? Sim, tá certo. Vivendo, né? né? Tu tá Esperamos vivendo. Que não seja um ET, né? Mas entrando naquele assunto de se aproximar de outras pessoas, né? Porque tu pegar o evangelho, tu viver de uma forma isolada, né? Para si mesmo, tudo... o mundo, e daí quando vê, não está ganhando vidas, não está falando do amor de Deus, não está levando o evangelho à frente, né? Os homens têm o futebol aqui, né, futebol, também, viu só? Tem Os homens têm o futebol, vamos ver se a gente bota essa mulherada aí jogar vôlei. Ó, o Daniel botou a zeladoria, é o ministério mais legal. É verdade. A mãe botou, Josemar Nunes, paz do Senhor, boa noite, permanecer e vigiai. Isso aí, dona Geni. Mas
É que nem a família, né? Se permite falar do teu pai e da tua mãe, Sim, né? Que legal que claro. eles fazem, né? De viajar, ter contato com outras pessoas, né? Quando vê, estão ali falando do amor de Deus, né? Estão ali instruindo, Então. né? Então, eles passaram 17 dias em... esqueci esse... Lages. É Lages, né, mãe? Depois a senhora bota aí, se não for. Se não me engano, é em Lages. Ajudando... Uma senhora lá. o Eles me pessoal contaram, lá. né? Então, eles voltam, assim, cansados, obviamente, Sim. né? Porque eles estavam trabalhando e sem receber nada, boto entre aspas esse nada, porque a gente recebe, né? Essa semana aí a mãe tem um testemunho, né? Teve uma cura. Oh, benção. Então a gente... Por isso que eu boto em aspas, né? O não receber nada. A gente recebe bênção, a gente recebe cuidado de Deus, né? Então, a gente faz as coisas não pensando no receber algo em troca, né? E na igreja é muito isso. A gente não pode fazer esperando que, porque eu tô fazendo isso aqui, Deus vai me dar lá na frente. Não. Né? A gente tem que fazer de essência, de né? essência. De uma forma genuína, né? Isso aí. Gente, já é 7:52. Já? Já. Passou rapidíssimo. Pastor, se alguém tá nos ouvindo agora aí, talvez, né? Coração machucado, a gente falou sobre várias coisas aí. Cheio de dúvida sobre a fé ou tá preso em algum vício. O que o senhor gostaria de dizer para essa pessoa? Dizer que há esperança, né? Como a gente falou, né? Nós, como filhos de Deus, né? A gente não vê impossíveis, né? A pessoa, nós somos criatura, né? Criação de Deus. E Jesus nos deixou o poder de nos tornar filhos de Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível a todos, né? Aqueles que com fé, aqueles que com o coração quebrantado, rendido, invocar o nome do Senhor, né? Eu creio muito na questão da pessoa ser genuína, sincera, sabe? Ela sendo genuína, sincera, não tem impossíveis para Deus, né? Então, qualquer pessoa que possa estar passando por qualquer tipo de problema, né? Não somente o dependente químico, não somente pessoas com situações de enfermidade, também física, eu falo, não somente isso, é para todos. O Jesus é para todos, né? Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas sentem um vazio eterno né, dentro de si. Tem pessoas que estão bem fisicamente, não estão usando nenhum tipo de droga ilícita, nada, mas ainda também não se encontraram, né? Não se acharam. Não se acharam. Não entenderam o que vieram fazer no mundo. Exatamente. E essa resposta sempre vai ser Jesus. Porque Jesus, ele vem no mais profundo do nosso ser, né? Essa experiência, né? Que a gente, como eu falei lá do início da minha conversão, que eu chorei e choro hoje ainda na presença de Deus, é quando Jesus está tocando na nossa essência, né? Está tocando no nosso ser. Às vezes nos falta palavra, tem que experimentar, tem que viver isso, né? Onde Jesus toca em lugares que nada toca. Não é uma substância ilícita, não é uma conquista de dinheiro, não é um relacionamento, é algo muito exclusivo, né? Que aonde ele toca, a gente se completa, né? A gente se sente pleno, mesmo passando por lutas e dificuldade, conforme tu falou, né? Mas a gente sente isso, né? Isso é maravilhoso. Não tem como... Não, né? O Dani o pessoal tá assistindo aí, ó. Aqui, às vezes, parece pra nós que só tem 2 pessoas vendo, gente, mas eu sei que tem muito mais, tá? Às vezes tá minhas tias, às vezes estão em Canela assistindo. Um abraço aí pro pessoal de Canela, né? Gramado. Mas na praia também, Arroio do Sal, o pessoal também assiste. Esses dias tinha pessoal em Goiás, em Goiânia, assistindo. Então, um abraço aí pro pessoal. E é isso, né? Essa essência, na verdade, que a gente... Quando a gente sente Cristo, né? E é algo que não tem como a gente explicar.
né? Por isso que às vezes a gente insiste até para alguém ir para a igreja, porque é só lá, né? Só com Deus, né? Nessa proximidade, às vezes não necessariamente dentro de uma igreja Exato, que tu vai se encontrar com Cristo, né? Contanto A que igreja- o Bola tira isso, né? É. De dentro da igreja e leva muito para rua, para trazer Cristo para as pessoas, não só lá dentro da igreja, né? Para Sim. buscar essas pessoas, Exatamente. né? E isso é bacana, é algo que a gente tem visto pouco ultimamente, do cristão ir para a rua. E antigamente era mais assim, né? Eu lembro quando eu era nova, tinha batismos que eram de centenas de pessoas, Exato. né? E hoje, infelizmente, isso não acontece mais. A nossa fé é que aconteça, né? A gente não Amém. perde a fé, né? A gente crê que Deus continua trabalhando, agindo, e a gente vai ver grandes coisas ainda de vidas que não conheceram Jesus, se rendendo a Jesus, né? Amém. Amém. E transformações poderosas, né? As portas estão abertas. Exatamente. Aonde que fica, pastor? Conta para nós onde é que fica a Igreja do Bola. Se alguém se interessou, quiser nos fazer uma visita. É na Avenida Itália, né? 348, bairro São Pellegrino, aqui em Caxias do Sul. E os horários do culto, os domingos às 18 horas, quinta-feira às 20 horas. E as células que são as reuniões nos lares, né? Nos lares. Isso aí, gente. 8h04 já. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero que o pessoal que assistiu aí tenha gostado, tenha se edificado. E Bola de Neve acolhe, mas também desafia cada um a mudar de vida. E essa mudança, ela só é provocada se você ouvir a verdade. Exatamente. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras, por ter compartilhado um pouco da sua história aqui com a Bem pouco. gente. Bem pouco. A gente vê como é que é, né? A hora passa, né? Passa muito rápido, é 1 hora só, mas olha, passa voando. E quero agradecer, mandar um abraço para a pastora, que não sei se ela está vendo, mas... Ela está na faculdade. Mas então ela vai ver depois, com certeza. Exatamente, Né? Então, um abraço para a pastora já. Ali, irmã Terezinha, Deus abençoe. Todos que estão assistindo, boa noite. E obrigado, né? Mais uma vez, que Deus possa continuar lhe guardando, Amém. abençoando sua vida, sua família. E para quem não sabe, o pastor não é só pastor, ele trabalha também fora, né? Exatamente. Então, né, tem uma rotina também bem pesada, além do pastorado, né? Exato. Então, que o Senhor, né, que Deus possa estar sempre lhe guardando, né? O senhor trabalha viajando, né? Sim, também. sou representante comercial. Então, que o Senhor possa lhe guardar nas suas indas e vindas, lhe proteger, sua família, em tudo que o Senhor tocar, seja abençoado. Amém. Muito Amém. obrigado, né? Foi um prazer também estar aqui, nesse momento que podemos conversar um pouco, né? Mais uma conversa. E acredito que o Evangelho, a igreja, tudo aquilo que ainda nós vivemos até hoje, olha, não vou dizer que não é nem o início, mas tem muito ainda para nós, né? Eu creio de uma forma assim, fora do comum, né? Crer é fora do comum, né? Fora do comum. Talvez tem coisas que eu não vou experimentar, mas eu creio que meus filhos vão experimentar. E essa é uma fé que precisa estar viva nos nossos corações, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, como tu falou, né? Com questões ideológica, teológica e outras questões, e deixa a essência, né? E a gente precisa resgatar essa essência mesmo do Evangelho simples, genuíno, de uma fé genuína, né? De ver transformação, mudança, restauração, só aquilo que Jesus pode fazer mesmo, né? Então, todos que nos acompanham aí, continua confiando, crendo,
que Jesus é suficiente e Jesus não tem impossíveis. Talvez a gente está a 1 segundo de um milagre, né? É verdade. Seja independente da área da sua vida, né? Seja ela familiar, seja ela uma questão física ou financeira. A gente não pode limitar o Senhor. Essa é algo que eu carrego no meu coração, né? É verdade, às vezes a gente limita, né? É. A gente tem esse achar que que Deus não pode fazer, mas Ele pode fazer. A gente precisa continuar sonhando, né? Tendo fé, entender os processos. Como eu falei, tem coisas que às vezes demoram um pouco, mas não quer dizer que Deus não vai fazer. Isso é algo que a gente sempre conversa com pessoas, às vezes, que vêm se aconselhar, né? Eu sempre coloco isso, olha, Deus pode fazer, só tu vai ter que entender o tempo de Deus, o momento, e nesse meio de Deus fazer, é onde tu vai criar experiências, né, com o Espírito Santo, talvez coisas na tua vida vão ser transformadas, Deus vai mudar algumas atitudes, alguns costumes, mas que Deus vai fazer, né? Vai. E eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu antes, faz acho que quase um ano que eu tô indo mais direto ali, né? E antes eu andei em vários lugares, tá, gente? Eu andei em várias igrejas, eu cresci na Quadrangular, fiquei muitos anos na Quadrangular e acabei saindo e rodei em muitas igrejas. E parei ali porque realmente a palavra é pregada, né? Realmente é o que está escrito ali. E eu sou muito chata, né? A pessoa já sabe que eu sou muito chata. Então, eu vou e frequento e, né, me dedico porque vejo a verdade, né? E isso, infelizmente, isso hoje está difícil a gente achar em muitos lugares. Então, eu acho que começa pelo ser humano, sabe? Aquele que prega o evangelho ou que vive o evangelho como cristão, né? A tua própria vida, Júlia. Tu tem que transmitir a verdade de quem a pessoa é, sabe? Ela não precisa criar um personagem, entendeu? O pastor não é um super-homem. Exatamente. Isso para alguns é decepcionante, porque eles querem encontrar a resposta em mim, só que em mim não vão encontrar em Jesus e na palavra, conforme tu falou, naquele ambiente que é gerado. E para alguns vai ser crescimento, porque a pessoa ela vai se descobrir, vai entender as suas limitações, vai entender que precisa de Jesus, mas ao mesmo tempo está sendo perdoado, justificado e está crendo num amanhã melhor. Às vezes é simples assim, né? Então, como tu falou, né? A Júlia não precisa ser outra pessoa. Tu tem que entender os processos que tu está vivendo e ser verdadeira naqueles processos. E ali Jesus vai fazer, né? Porque onde não há verdade, Jesus não opera. Não opera. Daí é máscara, né? Daí é o que ele chamou de hipocrisia, né? Daí é o que ele chamou de coisas que ele rejeitava mesmo, né? Então, por isso que a gente precisa receber tudo que é tipo de pessoas na igreja. Isso não quer dizer que a pessoa vai exercer ministério e coisa, mas vai receber a palavra e a oportunidade de estar se relacionando com Jesus, né? E ser transformado. E ser transformado, exatamente. E acho que esse é um peso que precisa sair, sabe? Das costas dos pastores, das costas dos obreiros, dos líderes, de quem frequenta. Ser quem é. Sabe? Senão é tão decepcionante, né? Depois, mas o pastor não era assim. Né? Ou a Júlia não era assim. A gente tem que viver, né? O nosso dia a dia, com fé e deixar Deus fazer a obra, né? Vou dizer pra vocês que essa última parte que não tava no script, tá, gente? Então, se alguém ouviu, né? Ou vai ouvir ainda, que de repente essa palavra era pra você. Amém? Isso aí. Gente, assim, ó, estouramos a boca do balão, que nem diz. Foi o horário. Você foi. Eu vou passar aqui de novo, não esqueçam, F-Store com 20% de desconto.
Rua Marcelino Ramos, 1545, no bairro São Caetano. Telefone 54992961970. Então, não esqueçam, Dia dos Pais é domingo. Corram, aproveite a promoção lá na F Store. Vocês viram ali no início, tem bastante coisa bonita. E F, separa lá que eu vou ter que ir lá achar alguma coisa. Leva um cartão. Separa a maquininha de cartão. Ah, pois é, tem formas de pagamento, tá, gente? Cartão, só não anota, né? Mas tem maquininha de cartão lá, então você pode fazer pagamento via Pix, dinheiro, tudo certo. Pagamento dá-se um jeito, mas, né, o presente do pai também, nós temos que dar um jeito, né? Tem que se espichar, gurizada. Feito, gente. Um abraço. Até quarta-feira que vem, às 19 horas, neste mesmo lugar, neste mesmo canal. E até semana que vem. Cadê? Um abraço aí para os velhos da Kombi. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.